E agora, vamos iniciar o terceiro painel do dia com o tema A Nova Ordem da Segurança, sem perímetro, sem fronteiras e com quase tudo nas nuvens. A pergunta é, como conviver com as novas arquiteturas e os antigos modelos? Bem, como nos painéis anteriores, vocês também poderão participar desse bate-papo. Por favor, enviem suas perguntas e comentários para os nossos debatedores. E a Graça, ao final, vai ter o prazer de formular aos nossos participantes. Vamos começar, então, convidando inicialmente o Latam, da Palo Alto e da Prisma Cloud, Rodrigo de Santi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ângelo. Obrigado Tudo bem? pelo convite. E boa tarde muito bem-vindo, muito bem-vindo. Convidamos também a presidente executiva da Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, Francimara Viotti. Oi, Francimara, boa tarde. Boa tarde a todos. Graça, obrigada pelo convite novamente. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande sempre estar aqui no Security Leaders. Obrigada. O prazer é todo nosso. Convidamos também o CISO do IRB Rio, Leonardo Ovidio. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Graça. Um grande prazer poder estar aqui com vocês hoje novamente, nessa tarde ensolarada aqui no Rio de Janeiro. E vamos que vamos. São Paulo também está com um tempo muito bom, viu? O sol, uau, brilha gostoso. Foi bom para fazer uma boa caminhada hoje de manhã. É verdade. Convidamos também o gerente de segurança da informação da Brookfield Energia Renovável, Abílio Simeão. Olá, Abílio, boa tarde. Boa tarde, Ângelo, Graça, tudo bem? Boa tarde, plateia, obrigado pelo convite. Mais uma vez a gente está junto aí debatendo. Obrigado. Ora, tudo ótimo, ainda mais com vocês agora aqui conosco. Convidamos também o superintendente de segurança e monitoração da Prefeitura de Belo Horizonte, Enoque Santos. Oi, Enoque. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer mais uma vez estar presente aqui. Muito obrigado. Ora, obrigado a vocês. Graça, por favor. Obrigada, Ângelo. Bem, pessoal, muito obrigada a vocês, nossos convidados aqui, debatedores, um prazer imenso. Tenho falado isso em toda a abertura de painel, adoraria, né, no Security Leaders, a nossa caravana, estar presencialmente com vocês, abraçá-los, enfim. Para mim é sempre, né, um prazer enorme, mas é bom que a caravana não parou, né? Estamos na estrada virtual, e que bom, como o Ulisses falou, temos a tecnologia que nos ajuda nisso, e isso está sendo muito bom, porque estamos podendo reunir, né, dois grupos que normalmente a gente não reúne nos regionais, então estamos com o pessoal de Brasília, junto com o Rio e junto com o BH, e isso está sendo muito interessante, esse mix aí de cidades. Então, a gente está gostando muito disso, e muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Nesse painel, nós vamos tratar, na verdade, tentar tratar de uma forma um pouquinho diferente esse cenário que a gente está observando e que está avançando cada vez mais, né? Acho que agora, em várias lives que eu já fiz, muitos CISOs disseram isso, né? Se o perímetro ainda tinha alguma chance de sobrevivência, a Covid o matou. Se teve alguém que morreu definitivamente de Covid, foi o perímetro. E aí, realmente, se tinha algum sobrevivente, né, algum perímetro aí pensando que ia sobreviver, eu acho que com a Covid realmente enterrou isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí o avanço da nuvem. Já tivemos aqui, ao longo do dia de hoje, alguns depoimentos até interessantes de vários CISOs que falaram que começaram um projeto de nuvem, que estava ainda engatinhando, e que esse projeto meio que decolou durante a pandemia. Então, estamos bem alinhados com o cenário que eu tracei aqui para o nosso debate, né? Mas é óbvio que tem a convivência desses dois mundos, né? E talvez por muito tempo ou sempre será assim. Então, vou trazer alguns dados aqui para, de certa forma, sustentar a nossa discussão. Então, tem duas informações aqui importantes que a gente publicou recentemente. Uma da IDC, atualizando, né, todos nós sobre a taxa de utilização de nuvem no Brasil. Então, esse ano, não sei se vocês já estão com esse dado, né, será da ordem de 24%, semelhante à América Latina. Mas a previsão, olhem isso, é que em 2022, 70% das organizações vão integrar
gerenciadores de cloud, aí unindo nuvens privadas e públicas, por meio de modelos híbridos e multi-cloud. Então, 70% é um número muito alto em 2022. E o Gartner, que faz avaliações mais completas e globais, fala que até 2025, 80% das organizações no mundo terão movido suas cargas de trabalho para a nuvem, o que leva ao desaparecimento gradual dos data centers tradicionais. Ovídio, decretaram a morte do perímetro. Quem mais vai morrer daqui a alguns anos? O on-premise? Não, né, Ovídio? Vão conviver aí, porque a gente vê números muito avassaladores de crescimento da nuvem, né? Muitos aqui passaram hoje e disseram que realmente a transformação digital entrou na veia e cresceu muito o avanço de uso de nuvem, e a gente vê esses números aí das nossas consultorias, né, que estão sempre avaliando e fazendo essas pesquisas. Mas tem um legado, né? Na sua opinião, como é que vai ser essa convivência e o que você acha que é ponto de atenção nesse sentido? Um ponto bem interessante, Graça, que de fato a nuvem ela tem ganhado um espaço aí bem considerável no mercado já desde o ano passado, ano retrasado. E agora potencializou bastante com a questão do home office, do homeschooling também, acho que potencializou muito esse tipo de situação. Eu acredito ainda, eu tenho observado muito, que ainda vai ter uma boa convivência em alguns modelos híbridos, né, e que é uma curva que ela está ganhando uma elasticidade grande. Tá? E essa curva, esse modelo híbrido, ele traz uma série de desafios, digamos assim, porque você está trabalhando com uma tecnologia de ponta na nuvem numa parte, mas pode estar trabalhando numa nuvem, num on-premise um pouquinho mais conservador. Então, fazer esse link, fazer esse conjunto, eu acredito que é um desafio muito interessante, né? Eu acredito que é um desafio também de muitas organizações, mas que aos poucos eu estou percebendo que ele vai sumindo. Por exemplo, tem muitas pessoas já utilizando o conceito de Cloud First, que é um conceito utilizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos hoje, então a maioria das pessoas já estão utilizando isso, e por isso, né, e muitas questões também de renovações de tecnologias. Muitas vezes você tem uma tecnologia on-premise, no momento da renovação, você reavalia aquilo para ir para a nuvem. Então, é um ponto importante. E o que traz muito, né, essa questão da nuvem, a questão da identidade, né, que é esse perímetro novo. Eu acredito que isso é uma coisa bastante importante também. Tá, então você diria que, obviamente, você acredita na convivência, obviamente, né, mas você acha que a questão da identidade, então, nesse cenário, ela passa a ocupar um lugar de destaque, né? Sempre foi um tema de segurança, né, o vídeo, mas eu acho que a identidade agora passa a ser um tema muito mais crítico quando o perímetro se foi, né? Porque alguém precisa saber quem está acessando o quê, de onde, se pode, se não pode, isso ainda tem que funcionar, né? Fatores de autenticação também, tanto a identidade, até anotei aqui, a identidade, gestão de configuração também, ela faz muito parte desse novo perímetro de vulnerabilidade. E uma arquitetura híbrida, né? Uma pessoa para arquitetar tudo isso, para fazer conjunções importantes para não trazer vulnerabilidade para o ambiente. Então, acho que essas coisas são bastante importantes. Muito bom. Francimar, eu vi aí quando o Ovídio falou de identidade, eu vi você concordando aí enfaticamente. Identidade é um tema antigo, né? Mas me parece que a cada volta, né, eu diria assim, que a segurança dá, ele também se recicla, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Graça, boa tarde, obrigada a todos. Eu fiz assim porque realmente a gente teve grandes mudanças aí com relação à questão do perímetro e do modelo, e a gente viu também que não só as ferramentas de controle, mas você ter certeza que quem está do outro lado é quem está. Então, nesse momento,
Eu até trago hoje notícias muito interessantes que aconteceram ao longo da pandemia. Eu estou como presidente da ATID, que é uma associação de empresas de tecnologia e identificação digital, né? E nós trabalhávamos principalmente com os certificados digitais ICP Brasil. Ontem, o presidente Bolsonaro assinou a Lei 14.063, que fala das relações do ente público com o cidadão dentro da estratégia de governo digital e que traz novos modelos de assinatura eletrônica. Então, quando a gente fala em assinar, a gente, na verdade, está falando da pessoa se identificar perante uma transação ou perante um documento. Então, essa lei trouxe 3 modelos de assinatura, uma que é a assinatura simples, a famosa login e senha, né? Temos também o modelo da assinatura avançada, que é uma assinatura com mais características de segurança, mas que não é tão rígida quanto aquela que é a ICP Brasil, que é o terceiro modelo que a gente chama de assinatura qualificada e que tem presunção jurídica. Então, a ideia é que a relação do cidadão, principalmente nesses momentos em que a gente quebrou o modelo, né? Não tem como mais ir ao balcão, e isso já era um trabalho de estratégia no sentido de desburocratizar a relação do Estado com o cidadão. Então, essa lei foi um trabalho muito grande, a indústria trabalhou muito por ela, então, para que a gente pudesse ter novos modelos, e uma coisa muito interessante que sempre nos preocupou muito na certificação digital, que foi uma luta que pode até dizer assim, quando eu pego minhas bandeiras, eu fico lutando por elas, foi a gente poder permitir a emissão de certificados digitais na ICP Brasil através de videoconferência, para que a pessoa não tenha que se deslocar. E isso pode parecer que, mas isso aí, a gente já tinha aprovado isso ano passado, em dezembro, antecipando até talvez a pandemia para os casos de renovação de certificados, porque a gente entendia que era necessário, e agora a gente tem também a primeira emissão, que vai ajudar muito, principalmente no setor médico, onde para um médico sair de um consultório 1 hora para ir fazer uma verificação, é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que o Brasil está ganhando muito, a gente está se espelhando no modelo europeu, que é o EIDAS, acho que a LGPD, ela vem, e essa questão da identificação, ela se torna mais crítica ainda, porque não é só proteger a informação, mas garantir que ela está na mão de quem deve estar, né? Exato. E quem é que está com ela, e apoiar as ferramentas de gestão, porque com todas essas suítes para trabalho em nuvem, ok, mas você precisa saber quem é o usuário. Então, assim, só dizendo que a gente está evoluindo muito e o Brasil está indo num caminho muito bom para isso, graças a Deus. Muito bom, excelente, Francimara, inclusive trazer para todos nós aqui, não só os debatedores, mas quem está nos acompanhando pela internet, essas informações. A gente continua, eu quero, né, que cada um nessa primeira rodada, assim como o Ovídio e a Francimara já se colocaram, também traga, né, a sua contribuição sobre esse tema. Abílio, tudo bem? Tudo bem, Graça, tudo bem. Nós já conversamos, temos participado, você tem estado comigo em várias lives, né, e a gente tem falado bastante sobre esse cenário. Eu levantei esses números, né, e vi que realmente são números avassaladores. A gente quase se arrisca que 80% é um dado que logo, logo a gente vai ter praticamente, né, quase todas as empresas. E aí o Gartner sai com decretando o fim dos data centers, do modelo tradicional, como se também, além do perímetro, fosse morrer. Na sua opinião, né, assim como o Ovídio e a Francimara já falaram, como é que você vê esse cenário e aonde você acha que tem que ter realmente um ponto de atenção nesse processo de evolução aí para esse novo modelo, né, totalmente sem perímetro, em nuvem, o que para você é crítico? Eu recordo um tempo atrás, vou botar acho que talvez uns 5 anos atrás, né, quando essa questão da nuvem começou a ganhar uma visibilidade maior, algumas empresas começaram a abraçar a causa, a gente mesmo dentro da indústria de segurança, ainda, alguns casos a gente ouvia profissionais, né, oferecendo muita resistência, né, não, a nuvem não é seguro e tal, e acabou que, assim, de um modo geral, essa migração aconteceu. E hoje a gente, da indústria de segurança, acaba que veio trazer novos padrões e modelos de acesso. Hoje, por exemplo, as pessoas estão em casa, né, então acho que muita gente deve ter se deparado com esse desafio de você ter uma estrutura on-premise, que você tinha um controle meio que absoluto ali, né, as soluções que você comprava para monitorar eram ali dentro, as de controle eram ali dentro,
e de repente as pessoas foram para casa e para a rua. E aí o que eu observo é que, assim, com esse modelo de cloud e mobilidade, vão ter muitos casos aí que às vezes o usuário fala com a aplicação e nem passa por dentro da empresa. Né? Ele está de casa acessando a aplicação, e como é que a gente para controlar e monitorar isso tudo, esse novo modelo, né, de acesso? Eu tenho visto muito o mercado falar da questão da confiança, né, do acesso baseado em confiança, que entra a questão da identidade, o tipo de dispositivo, da onde ele vem, certificado digital. Eu acho que isso é uma vertente, tá? Eu acho que simplesmente um acesso puramente baseado em poucos fatores, a cada vez mais a gente vê usuários sem, eventualmente MFA, mas a questão da confiança vem muito forte. Essa questão do conceito da confiança, acho que nasceu muito naquela questão do Zero Trust, agora a gente fala em arquitetura SaaS, né? Então, e quando você vê, é muito mais baseado, olha, se aquele acesso vem do local que eu confio, é de alguém que faz sentido, é de um dispositivo confiável, então eu posso baixar minha régua. Agora, então, assim, tem ferramentas, acho que tem modelos de arquitetura, frameworks novos, o próprio NIST já tem publicações aí ajudando, né, a gente a pensar em segurança para a nuvem. Tem um desafio muito grande, eu venho falando até em outros security leaders, né, a questão de governança. A gente deixa de ser guardião do castelo para olhar para a governança das aplicações, a governança do acesso, como aquilo é gerido, né, olhar os controles de um modo geral. E o legado, acho que, assim, eu não acredito que o legado simplesmente vai, de um dia para o outro, vai acabar, né, porque acho que tem custo envolvido, migração, plataforma legada, mas eu vejo que, de certa forma, a gente vai passar por uma grande mudança. Eu acho que essa questão da para a nuvem não tem mais volta, eu acho que a gente precisa cada vez mais entender como trabalhar nesse novo modelo. Sim. E os cuidados de governança que isso tem, né? Modelos de acesso, enfim, eu acho que é por aí. Perfeito. Excelente, Abílio, você acrescentar mais um dado, além da questão da identidade, a questão da governança, né? Muda realmente, e como você falou, deixa de ser guardião do castelo para começar a se preocupar realmente com outras questões que antes estavam mais no mundo do GRC, né? E que eu vejo, e hoje aqui a gente falou muito sobre isso também, né? Dessa aproximação maior entre segurança e GRC cada vez maior em função de tudo isso, não só de nuvem, mas de LGPD e tudo mais. Enoque, fechando aqui, antes de ouvir o Rodrigo, que eu acho que é legal a gente ouvir aqui as visões dos clientes, para a gente poder passar a visão do Rodrigo também. Enoque, para você, né, a gente falou aqui de um cenário, né, bastante interessante, mas desafiador. Como é que você vê aí do lado de governo essa jornada, em onde que está o ponto aí chave que você acha que tem que ter atenção em toda essa transformação aí para a nuvem? Bacana, assim, primeiro eu acho que a gente está vivendo um momento sensacional, né, um momento de oportunidade não só na área de segurança, mas toda a área de TI, né, é uma mudança. Bom, mas sensacional geral. Mesmo, essa é uma guitarra que está aí atrás de você? Tem uma guitarra que é um ukulele. Desculpe, mas eu não consigo passar imune por uma guitarra, eu adoro. Eu olhei assim e falei, peraí, só para... Fechei já o parênteses, tá, gente? Mas sensacional essa guitarra aí atrás do Enoque. Vamos lá, Enoque, vamos falar de novo. Então, assim, eu vejo que a gente está vivendo um momento, assim, único e sensacional, tá? Eu falo isso porque pensando, assim, em empresas que já vêm de um longo período maior, né, que já tem seu data center, né, como é o caso onde eu atuo, né? Então, a gente já tem aquelas aplicações que foram feitas e dimensionadas para trabalhar internamente, né? Então, a gente sabia exatamente quem eram as pessoas estavam dentro da nossa rede, com computadores padronizados, né? Então, a gente tinha exatamente a identidade de quem utilizava, de equipamentos, garantia de estarem atualizados, todos bonitinhos, né? Então, eu poderia abrir mão, às vezes, de alguns mecanismos de segurança que, quando eu provenho uma plataforma para a internet, eu não posso abrir mão, né? E quando veio a pandemia, né, pegou isso tudo e jogou para cima, né? Porque a gente chega num determinado momento onde eu preciso que as pessoas acessem agora, né, diversos sistemas que eles vão acessar da casa deles, né? E dentro da casa dos nossos clientes, eu não sei qual que é a máquina dele, né? Eu não sei se é atualizado, eu não sei se os softwares têm licenciamento, né? Eu não sei como é que é a questão de controle de versões, se a pessoa vai pegar um documento,
né, que é corporativo e vai copiar para a máquina dele, que depois o filho vai usar, outra pessoa vai usar, né, a gente não sabe exatamente o que isso vai acontecer. Então, isso dá uma bagunçada realmente no perímetro, né. Por outro lado, isso abre uma oportunidade muito grande, né, então, por exemplo, é um processo que a gente já vinha fazendo, né, a gente tem feito lá há alguns anos, é um processo, às vezes, um pouco lento, um pouco complicado, de levar algumas soluções para a nuvem, né. Então, a gente já tem algumas soluções em nuvem que já foram pensadas, né, nesse cenário, onde eu não estou num ambiente que eu tenho total controle, né. E o que acontece agora é que eu vejo uma grande oportunidade da gente repensar modelos de negócio, né. Então, eu tenho modelos de negócio que a gente trabalhava muito, né, várias empresas ainda trabalham, o funcionário que ele tem que estar dentro da empresa, e ali ele tem a identificação direitinho, eu sei quem que é, então por isso ele tem autorização para fazer diversas funções, né. Hoje a gente tem um desafio de passar isso para a internet ou para a nuvem, né. Então eu entendo que vários sistemas, né, então a gente presta muito serviço para o cidadão, né. Então o cidadão, nesse momento de pandemia, ele não vai procurar uma estrutura física, ele precisa resolver de casa, né. Então toda a validação de chegar com um documento, uma série de questões, a gente já tem trabalhado isso nos últimos anos, de evitar que o cidadão vá fisicamente, né, a um ponto local, né, isso tem acelerado. Tá? Então, assim, então a gente tem... Desculpa. Não, eu estou complementando o que você está falando, que é muito importante. Eu acho que nesse cenário que a gente se deparou, que foi um cenário de isolamento, quer dizer, poder ter, através do governo também, a possibilidade de você ter acesso ao serviço sem poder sair de casa, acho que deve ter tido um impacto também, mas também foi uma oportunidade, como você colocou, né, Eric? Sim, eu entendo que isso é ótimo tanto para o governo quanto para o cidadão, porque para o governo também, ter um monte de gente na porta pedindo serviço, eu entendo que é ruim, né? E para o cidadão também ter que deslocar, ainda mais hoje no mundo tão atarefado, corrido quanto o nosso, ter que deslocar para ir no local pedir um comprovante qualquer, né, muitas vezes pode não fazer sentido. Né, então, é uma oportunidade de a gente mudar processos, refazer sistemas, né, e fazer sistemas já pensando que o foco de atendimento não vai ser necessariamente dentro da empresa, dentro de um quiosque que eu tenho todo o controle, né, vai ser a pessoa usando o celular dele, vai ser usando um tablet, né, vai ser utilizando qualquer outro meio. Né, então, é um momento assim, de oportunidade. Né, e com isso vem outras soluções de segurança que a gente vai precisar para complementar testes cada vez mais adequados para a aplicação, né, que agora não existe mais aquela história, vai ser executado só aqui dentro da nossa rede, vai ser o sistema que o fulano vai operar, né, então acabou isso, né, agora a ideia é que o próprio cliente acesse diretamente o sistema e resolva o máximo possível de forma autônoma as demandas dele. Perfeito. Isso, Rodrigo, eu queria trazer você para esse nosso bate-papo, né, foi importante a gente ouvir da parte deles que estão aí no front, em diversas áreas, né, como para cada um deles, eu fui observando, né, vai mudando, né, o ponto crítico, o ponto-chave. Então, para você que está acompanhando N empresas em diversos segmentos, eu quero trazer também um feedback de outros, né, de outras discussões, e o Enoque tocou nesse ponto. É desafio e exige, acho que o Abílio comentou também, novas plataformas, novas tecnologias, mas isso também é um grande desafio. Então, a gente estava falando de CASB há um tempo atrás, agora está falando de SaaS. Outro dia eu fiz um painel sobre isso, e falou, pelo amor de Deus, não dá nem entender o CASB, já está falando do SaaS. Então, assim, tem um desafio grande também, porque óbvio que as tecnologias estão aí, a gente sabe que elas estão disponíveis, mas não é fácil, você tem que trazê-las, você tem que integrá-las ao legado, você tem que investir nessas tecnologias, tem que ter recursos humanos para isso. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse lado aí desafiador também para os usuários, né, quando vai para esse novo mundo. Legal. Obrigado pela pergunta, Graça. Já que você falou uma série de siglas, eu vou trazer mais uma aqui, né? CNSP, né? Por falta de sigla, a gente traz mais uma, né? Cloud Native Security Platform. Sim. Né? Para quem gosta de sigla, vamos lá. Muito bom, muito bom. Antes, eu acho que é importante precisar alguma coisa. Existem 4 grandes grupos de organizações pelo prisma do mundo digital. Né? Existem as nativas digitais, e existem empresas relevantes que nasceram 100% digitais. Existem as que são avançadas na questão da transformação digital,
Existem as que são iniciantes ou intermediárias na transformação digital, e existem as organizações que operam como uma organização do século passado, né, praticamente sem nada no mundo digital. E especialmente quando a gente olha o Brasil, é importante a gente entender que existem esses 4 grupos convivendo. E muitas vezes, dentro da mesma empresa, existem departamentos que se encaixam em diferentes grupos, né? Isso é uma grande realidade, né? Outro ponto, quando a gente olha do ponto de vista do que muda para aquele data center antigo, que se controlava ativos físicos e IP, se muda 4 grandes itens, né? O primeiro item deles é a questão da identidade. Quando a gente fala de identidade, tem a parte dos usuários, das aplicações e dos recursos. Segundo ponto importante, a gente muda a questão das permissões. O que pode fazer o quê? O que uma aplicação pode fazer, o que um recurso pode fazer, o que um usuário pode fazer. Terceiro ponto que muda, e é importante, a questão dos templates, dos modelos, né? Porque quando a gente vai para nuvem ou para microserviços, a gente tende a industrializar as coisas. Então, a gente parte de templates, de modelos. Então, a gente precisa cuidar disso também. E quarto, e não menos importante, a questão do runtime, ou seja, é onde a aplicação é executada, onde o serviço está vivo. Do ponto de vista de plataforma, é importante, e isso é uma sugestão que eu costumo trazer para os clientes e com quem eu converso, é o seguinte: no data center, do ponto de vista de segurança, um erro que foi cometido, eu acho que a palavra correta é erro, é se ter diversos fornecedores, diversos parceiros para estar atuando lá dentro. Quando você tem várias ferramentas e várias metodologias e vários provedores de serviço para você estar orquestrando, você deixa um monte de silos. A gente sabe que silo é bom para quem ataca, não é bom para quem defende. Para quem defende, te interessa você ter algo integral e unificado. Então, na nuvem, as empresas que ainda não estão na nuvem, né, as que já estão, a gente já tem essa conversa, mas assim, as que recém entram na nuvem, a gente tem uma sugestão muito clara. Evitem esse erro do data center, né? Procurem ter soluções, ferramentas que possam ser horizontais e ter profundidade nessas disciplinas, tá? E em termos de metodologia e pessoas, a mesma coisa. Ótimo. Gente, já temos aqui até comentários e perguntas, tá? O primeiro comentário que eu vou trazer, que eu achei muito interessante, embora, não sei se o Ulisses continua com a gente, mas quem assistiu a palestra do Ulisses ficou bastante impactado, e eu achei um comentário aqui fantástico. Agradeço pela palestra, pela posição do Ulisses, e queria muito que ele desse indicações de livros, porque eu fiquei imaginando como não deve ser a biblioteca do Ulisses, depois de todas as colocações que ele fez. Então, quero agradecer a vocês que estavam nos acompanhando, e as perguntas que foram direcionadas para ele, nós vamos trazer depois para vocês também. E aí, uma pergunta importante aqui, que está já dentro, o Rodrigo, vou aproveitar que estava falando com você. Você trouxe mais uma sigla, mas, na sua opinião, quando a gente está falando de SaaS, né, no fundo, a gente está falando também de CASB, e, no fundo, a gente está falando de uma nova arquitetura de nuvem que demanda recursos humanos que, em geral, nós ainda não temos dentro das nossas áreas de segurança? Assim, o SaaS ele endereça mais a questão do acesso, né? E ele te traz grandes vantagens, especialmente quando a gente está pensando no mundo que você tem multipontos para você estar acessando. Ele te endereça muito bem. Só que quando a gente olha a nuvem, nuvem interessa onde você está com a sua aplicação, onde ela é processada. E aí a gente ultrapassa a camada do acesso e vai para onde está a aplicação propriamente dita. E aí a gente tem que olhar uma coisa inicial chamada postura. O que é postura? Ou seja, o que foi mencionado pelo Leonardo Ovidio, né? Do tipo, configurações. Porque se está na nuvem, e eu deixo, sei lá, uma porta aberta, uma base de dados que não está criptografada, coisa assim, isso é um mega convite para os atacantes entrarem e explorarem isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a questão da postura. Segundo ponto importantíssimo, a questão de você proteger os seus workloads. E aí, quando a gente está na nuvem, principalmente o pessoal de desenvolvimento, ele tem acesso a uma série de tecnologias interessantíssimas, de stateless, função serverless, microserviços, etc., que não vai ficar utilizando aquele servidor antigão baseado em Windows 2008. Esquece, eles vão porque é novo, né? Então, aí é importante a gente proteger também a questão do workload.
Além disso, a gente precisa se atentar ao seguinte, quando a gente vai para a nuvem, não adianta a gente ficar pensando em controlar o acesso. O acesso também é importante, tá? A gente tem que ter várias camadas de segurança, uma delas é o acesso. Mas tão ou até mais importante do que você controlar o acesso é você controlar o seu desenvolvimento. Então, cada vez mais segurança tem que se aproximar do desenvolvimento, até porque desenvolvimento já se transforma, ele deixa de ser dev, ele passa a ser DevOps, ele se junta com a operação, e aí inclui a questão do DevSecOps, para já no momento do desenvolvimento já nascer correto, já ter templates, vamos dizer assim, seguros, homologados pela postura de segurança, né, para quando entrar em produção, entrar de uma maneira segura e de alta qualidade, com bom serviço, seja para o usuário ou para o cidadão. Né? Então, é muito importante a gente olhar essas disciplinas, e uma outra disciplina não menos importante é a questão da segurança de tráfego como um todo, que aí, sem dúvida, envolve a questão do acesso, mas envolve também toda a questão de movimentos laterais entre aplicações, que também são essenciais. Em termos de pessoas, sem dúvida a gente está no momento de transição de habilitação dos nossos colaboradores e também de abrir portas para esses jovens, para essas jovens que vêm de universidade e tudo mais, cheia de vontade, que já nascem nesse ambiente, né? Acho que isso aí é uma coisa importante para estar trazendo também. Perfeito. Eu gostaria de ter essas questões que foram colocadas, eu acho que é importante uma rodada agora para a gente ouvir Ovidio, Francimara, Enoque e Abílio, sobre esses desafios que já estão sendo trazidos aqui pela nossa plateia. O que eu coloquei para o Rodrigo, que deu essa importante explicação. Primeiro, recursos humanos, para realmente fazer isso, proximidade com a área de desenvolvimento, e o desafio que é você trazer e ter que incorporar essas novas arquiteturas, que exigem investimento e exigem integração com o ambiente legado. Quer dizer, legado que eu digo, ambiente legado da própria segurança, né? A segurança também tem o seu legado, tem suas soluções que já estão lá, estão funcionando e que devem continuar. Então, 3 aspectos. Eu queria agora deixar um pouco mais solto, né, o nosso debate. Quem pode comentar sobre esses 3 desafios? Leonardo, Abílio? E deixa, o Rodrigo comentou a questão do CSPM, né? Eu acho que assim, e aí tem um pouco a ver com a sua pergunta, Graça. Acho que quando a gente trabalha com nuvem, deixa de trabalhar on-premise e passa a trabalhar com nuvem, acho que a gente tem que mudar a maneira como a gente pensa a tecnologia, né? Às vezes a maneira como você pratica infraestrutura, como você pratica network e até segurança, na nuvem os conceitos são diferentes. E aí a gente até está falando de CSPM, assim, hoje eu tenho ferramentas que me ajudam, como o próprio CSPM, que eu plugo no meu data center virtual, e em poucos minutos eu tenho um relatório de falhas de segurança, por configuração, qualquer outra coisa que seja. No passado, para eu fazer um trabalho desse, eu tinha que fazer uma consultoria, um assessment para sentar comigo e fazer scan e procurar um monte de coisa, e demorei uma semana ou mais para me entregar um resultado. Então, assim, tem facilidades que vêm, mas que requerem uma mudança da maneira como a gente pensa, desde a parte, como eu falei, de governança, de configuração, ou até da maneira como a gente coloca as coisas no ar. A questão de recursos humanos, né, eu acho que é um desafio grande, desde o fato de que achar gente capacitada por uma tecnologia que, bem ou mal, ainda é recente, né? Exato. Já está mais no conceito das pessoas, mas ainda é recente. Sim. E até o ponto de, assim, às vezes tem muita gente boa que trabalha com nuvem, mas que tem uma questão de governança, de como colocar uma aplicação no ar, de como revisar algumas coisas, né? Antes de você fazer por melhor competência técnica que aquela pessoa tenha. Então, a questão do recurso humano também é um desafio, entendeu? Então, acho que se resume tudo a maneira de pensar, pegar aquele pensamento que a gente tinha on-premise, entender como é que eu faço aquela coisa correta no ambiente nuvem e tentar usar as ferramentas que tem disponíveis da melhor maneira possível. Perfeito. Para você, o vídeo desses 3 aspectos que foram colocados, qual que você acha mais crítico? Um ponto interessante também, muito na linha que o Abílio falou, essa questão da governança, né, e das pessoas propriamente dito, você ainda tem uma lacuna muito alta, né? Porque às vezes você tem um profissional muito bom tecnicamente, mas que ele acaba não tendo a visão do todo,
E às vezes você tem um profissional muito bom com a visão do todo que não consegue ter uma visão mais técnica especificamente. Então, eu estava pensando aqui, eu faço uma analogia do seguinte ponto, né, desse novo perímetro, dessas questões que a gente tem falado. E eu penso assim, uma ponte, a identidade ela sendo uma ponte, né, de um rio para o outro, digamos assim, e dentro daquele rio lá, uma série de ataques cibernéticos acontecendo, e do outro lado nós temos 50 milhões de tecnologias que a gente verifica. Né? Se essa identidade, de alguma forma, ela não tiver o nível de proteção adequada, ela vai ser uma porta tão tranquila de se entrar, né, que vai ser muito difícil monitorar isso. Porque vai ser um acesso válido. Como é que você... esse aqui é um vídeo, tá bom. Você não tem lá que a Francimara falou, se eu não consigo garantir o não repúdio, é o vídeo que está passando ou é o fantoche do vídeo que está passando? Porque se for o fantoche que está passando, tudo bem. E um ponto é o seguinte, a tecnologia muda, SAS, PAS, IAs e tudo mais, o tipo de ataque muda, as senhas mudam, o token muda, agora a identidade, o teu nome lá, o vídeo, Francimara Rodrigo Graça, essa é a única coisa que não muda dentro de todo esse cenário. E isso precisa ser tratado com carinho. Agora, isso é uma ponte. E aí, muito alinhado com o que o Rodrigo falou, pode ter uma série de atalhozinhos que não adianta eu também ter uma identidade, esse perímetro novo muito forte, e eu ter uma brechazinha pequenininha de configuração que bypassa tudo que a gente planejou. Então, eu vejo ainda uma curva e eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente nas divisões de responsabilidades, o que é nosso, o que é da companhia e o que é do provedor. Por mais que a gente esteja mais maduro e tenha esses números todos, ainda é muito comum alguém falar, vou botar na nuvem, vou estar seguro. Não é bem assim. Então, acho que essas preocupações da identidade, das pessoas e da governança, eu acredito que ainda é uma curva grande de se colocar. Né? Perfeito. Quem gostaria de comentar ainda esse ponto, Francimara? Eu acho interessante, Graça, porque hoje de manhã eu estava refletindo sobre esses conceitos e o conceito de Data Loss Prevention, ele vem, cada rodada que a gente dá, cada transformação que a gente tem, ele retorna, né? Então, eu lembro quando eu ainda estava no Banco do Brasil, a primeira vez que eu tentei adquirir alguma coisa, no conceito de DLP, eu recebi ofertas de 500 mil a 35 milhões, no mesmo pedido, para você ver como é que havia uma dificuldade enorme de entender essa questão do que a gente chama da governança da informação, quer dizer, não é só você garantir quem é o usuário, mas você garantir que aquela informação que está com ele está de forma correta, na classificação, nas permissões, na forma como essa informação chega até ele, o que ele pode fazer, o que ele não pode. E o que eu tenho observado é que a gente tem tido uma grande evolução. Hoje, quando você vai procurar um conceito de DLP, as pessoas já sabem o que é. Não é aquela coisa de 500 mil a 35 milhões, né? Que foi a primeira vez, porque as pessoas nem entendiam o que a gente queria. E eu queria que o meu usuário recebesse um arquivo, e se ele falasse que ia imprimir, eu falava, não, você não pode imprimir, você não pode repassar. E agora eu tenho pesquisado um pouco e tenho visto que as ferramentas estão melhorando em relação a isso, e nas permissões. Então, como o Leonardo Ovidio disse, não só a identidade, mas toda esse ciclo de como essa coisa está sendo processada, né? Então, por quem e como. E a outra questão que eu acho que foi muito relevante ser colocada aqui, e para nós, os profissionais de segurança, é muito importante, que é a tendência das pessoas. Antigamente era assim, não, o pessoal de segurança vai fazer isso. Agora o pessoal pensa assim, a nuvem vai prover a segurança para mim. Então, eu vou colocar um cara na nuvem que eu não preciso preocupar mais em segurança. O que o Ovidio estava falando, embora a gente discuta tanto isso, a gente ainda ouve, né, empresas e tem empresas que ainda pensam que tem como delegar isso para a nuvem, né? Defendem, e às vezes vai numa diretoria executiva e defende que aquilo é seguro. E aí, quando tem um problema, mas não era seguro. Não é bem assim, né? Acho que o Rodrigo deve sofrer muito com isso aí, né? Botou lá algum equipamento da Palo Alto, estamos seguros. Não é bem assim, né? Tem
uma curva muito grande aí de maturidade, né? Desde que você coloca até você vai. Eu vi de ferramenta, né? Eu falo, ferramenta é ferramenta. Você tem que manusear a ferramenta. Não adianta eu ter o super top das galáxias se eu não tiver governança, se eu não tiver gestão, se eu não tiver monitoramento. E, às vezes, a pessoa entrega para a nuvem, assim, como se estivesse de olho fechado, não quero nem ver. Você cuida aí para mim. Se der zebra, eu não sei nem o que fazer, né? É uma BMW na garagem. Na garagem, exatamente. E quando você coloca na rua... vai ter problema se você não faz as manutenções, deixa lá um ano ela parada, ou enfim. Verdade. E o último que o Rodrigo falou, só para encerrar, Graça, falou da questão do desenvolvimento, né? Sempre foi um grande desafio. O Rodrigo tocou nesse ponto. Isso é quase um outro painel, hein, Rodrigo? Esse dá. E eu vou dizer para você, quando eu vejo assim, problemas que eu tive lá atrás, e eles continuam aí até hoje, né? O pessoal do desenvolvimento, quando vê o pessoal da segurança, ainda fala, ai, meu Deus, nem vem aquele pessoal da segurança. As checklists para tentar ver se eles estão tentando adotar as melhores práticas. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um acordo com esses grandes institutos, onde a gente fala em níveis de amadurecimento, de desenvolvimento de software, a gente tentar infiltrar essas questões de segurança para que a gente possa melhorar, mas realmente sempre foi um grande, até porque programador odeia que não possa nem chegar na produção direto, que ele tem que fazer no ambiente de teste, já começa a briga aí, imagina no resto. Mas é isso, Graça, espero ter ajudado. Com certeza, Francimara. Enoque, você gostaria de comentar? Claro. É o seguinte, primeiro eu acho que ainda tem assim, acho que nós hoje temos muitas tecnologias às vezes até demais, tá? Que às vezes quando eu tento me colocar no lado do usuário, tá? Eu falo assim, cara, se eu fosse usuário eu ficaria perdido, né? Então a gente fala assim, não, então vamos trabalhar com todos os documentos hoje em nuvem porque é mais seguro, né? Você pode compartilhar seus documentos com quem você quiser, tal, etc. A pessoa compartilha com 1, 2 pessoas, trabalha colaborativamente, aí de repente ele percebe que ele vai ter que trabalhar com 100 pessoas, né? Ele vai lá e clica no checkbox e deixa público para todo mundo que fica na internet, né? Então, às vezes, você está vazando um dado ali que você não poderia vazar, né? Então, assim, a tecnologia está lá, né? Mas, às vezes, ainda falta um amadurecimento, né, da gente quanto usuários, né? Eu me incluo também nisso aí, tá? E isso também no processo de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, essa parte de checklist que vocês falaram de segurança, né? Eu nunca gostei muito, porque eu vim da área de desenvolvimento também, né? Passei também tipo uma década na área de desenvolvimento, né? Então eu não gostava muito, porque minha preocupação era fazer a entrega, né? Então quando eu vinha com checklist, o que passava na minha cabeça era, está atrasando minha entrega, né? E hoje eu estou do outro lado, né? Do lado da segurança, né? Então, por um lado, para mim, eu acho legal, porque como eu já convivi um período bom aí com a parte de desenvolvimento, né? A gente consegue discutir alguns pontos e tentar chegar num acordo ali, aonde que fica razoável para todo mundo, né? Perfeito, às vezes é difícil, mas um ponto de equilíbrio aí onde fica razoável, né? E aí entra muito a questão dos testes automatizados, né? Então, por exemplo, a gente tem diversas ferramentas para testes automatizados de segurança, que vão pensar em segurança de código, que vão pensar em segurança pensando, né? Eu não vou falar em siglas, vou evitar falar em siglas para poder identificar componentes, né? E versões atualizadas, né? Então, poxa, eu estou fazendo um produto novo, por que não utilizar isso também, né? Então, já é uma camada de segurança, né, que a gente está trabalhando. Eu tenho plugin que o codificador, o desenvolvedor, no momento que ele está codificando, já tem a capacidade de verifar a linha para ele e falar, esse código seu tem seguro, né? Então, é mais uma oportunidade. Eu tenho uma possibilidade de colocar lá somente as portas de serviço publicadas, né? Então, isso evita aí que outros serviços de um servidor, por exemplo, estejam disponíveis. A gente tem a possibilidade de colocar um AF, que é mais uma camada, por exemplo, de segurança, e por aí vai, né? Então, a gente vai incrementando esse nosso ambiente, né? Mas eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, eu não lembro quem que abordou isso, e eu tenho uma preocupação muito grande, que são os ambientes heterogêneos, né? Então, às vezes, você se depara com uma quantidade de sistemas muito grandes, feitos em tempos diversos, né? Então, cada um com uma tecnologia diferente, com um padrão arquitetural diferente, né? E isso precisa estar publicado na internet, né? Então, quanto mais camadas a gente tiver, né, mais segurança a gente vai prover, né? E aí entra aquela questão também do equilíbrio financeiro, né? Porque camadas são caras, ainda mais hoje que segurança está na moda, né? Graças a Deus está na moda, né? Mas hoje segurança ainda está mais caro que era antes, né? Porque todo mundo quer segurança, né?
ainda mais nesse cenário, nesse momento de home office. Né? Então, a gente precisa ainda fazer esse equilíbrio. Né? Mas eu acho que é um equilíbrio, é um exercício bem legal, né? Porque a gente tem que ficar nos reinventando. Né? E a gente tem uma oportunidade que eu vejo hoje, né, com relação à composição de time. Né? Porque nós temos profissionais que estão há várias décadas na área de segurança, né? Eu me coloco aqui na meia-idade, ok? E a gente tem um público novo, né, que já nasceu digitalmente. Né? Então, se a gente puder ter todos esses tipos de profissionais na nossa equipe, eu acho que agrega demais. Por quê? Porque a gente tem aquele perfil novo que vai questionar um monte de coisa de segurança que ele sempre criticou quando ele usava. Isso faz a gente repensar alguns padrões, né, e tentar prover alguns serviços e soluções de uma forma mais simples. Né? E a gente tem a experiência de quem já estava há décadas ali, sabendo por que aquilo foi implementado, para nos auxiliar até que ponto a gente pode flexibilizar algo ou não. Né? Então, acho que essa junção de forças aí das diversas idades, acho que isso pode ser muito benéfico para os times na área de segurança. Perfeito. Pessoal, o tempo corre, o tempo voa nos painéis, né? Porque é óbvio que nos painéis do Security Leaders a gente corre um pouquinho com o tempo. Então, eu quero ir só para uma rápida, né, uma rápida despedida de todos que estão aqui conosco, acho importante. Rodrigo, aí seu tchau aí para a turma, seu agradecimento, e deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu não consigo me controlar. Gente, que painel é esse? Só tem fera, bom demais. É o recado aqui da nossa audiência. Realmente, só tem fera, eu queria ficar mais tempo com eles, mas nós já temos que andar aqui com a nossa agenda. Rodrigo, um tchau aí seu, por favor, para a turma que está nos acompanhando. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E minha mensagem final acho que a gente tem que olhar para as empresas que já estão praticando de uma maneira madura segurança na nuvem. Né? Não precisa ficar reinventando a roda. Essa é a vantagem de a gente estar no Brasil, né? A tecnologia não chega primeiro aqui, né? A gente consegue meio que copiar quem já está fazendo bem essas coisas. E entender que as melhores práticas envolvem não ter muitas ferramentas, ter capacidade horizontal, ou seja, diversas camadas de segurança dentro de uma mesma ferramenta. Perfeito. Entender que ferramenta na nuvem ela tem um perfil diferente que envolve adoção. Então, junto da ferramenta, o parceiro tem que te trazer condições da sua equipe estar sempre se capacitando, até porque é uma área nova, não precisa só trazer ferramenta, tem que trazer capacidade do seu time crescer. E, junto disso, olhar as outras duas pernas que vêm junto com ferramenta, com tecnologia, que é metodologia e pessoas. É isso. Nunca esquecer, né? Francimara, seu tchau vai ter que ser super rápido mesmo, nosso horário está estouradíssimo aqui. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Graça. Hoje. Sempre um grande prazer estar aqui, um grande prazer compartilhar com essas feras aqui, esse painel dirigido por uma fera, que é a Graça. Obrigada. Obrigada, Ovídio. Obrigada. Obrigado, pessoal. A dica é cuidem das identidades. Eu acho que vocês vão ter bastante... Cuidando dela, colocando passos adicionais, já é um grande avanço aí para esse novo perímetro. Acho que é uma dica interessante. Muito bom esse recado. Muito bom o vídeo. Abílio, companheiro, uma mensagem aí rápida, só para ficar aí uma palavrinha, uma frase para a gente encerrar. Obrigado, Graça. Obrigado aí, agradeço a oportunidade, junto com nossos colegas aí, fazer esse excelente debate, agradeço a audiência, e é isso. Obrigado a todos. Muito bom. Enoque, seu tchau aí para a nossa turma. Obrigado mais uma vez, tá? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, Zero Trust, né? Então, assim, é confiar o mínimo possível em terceiros e em outras ferramentas, em outras soluções, e cada um implementar a sua camada o mais forte possível ali, e no final, tudo dá certo. Beleza, da próxima vez você termina o Security Leaders com essa guitarra aí, né? Eu vou ter que aprender a tocar direitinho, mas vamos tentar. Muito obrigada, pessoal do painel, foi muito bom. Obrigada, audiência. Vamos continuar aí com o Ângelo, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo, Francimara, Ovídio, Abílio e Enoque.